Olá, sejam bem-vindos. É mais um momento da Metadados. E uma tarde nós vamos conversar aqui então hoje sobre multas. Como esse assunto ele é importante e hoje as empresas precisam estar atentas a isso. Então, quando nós pensamos em multas do e-social, nós também precisamos pensar em soluções para proteger a sua empresa. Então, eu sou Marta Perina Verona, para quem já me conhece, para quem não me conhece, muito prazer, e eu vou falar com vocês, então, sobre multas. Eu tenho formação, então, sou formada em gestão de pessoas, tenho pós em direito do trabalho, sou especialista em RH, digo que eu sou uma aprendiz, conheço muito sobre isso social, sobre legislação trabalhista, tenho mais de 20 anos de experiência na área. Atualmente estou como consultora de aplicação Master aqui na Metadados, também tenho uma coluna com podcast no Portal Contábeis, também sou professora pela IB, pela BSSP, já também estive na UX, Unicinos e outras entidades. Como é bom estudar, como é bom compartilhar conhecimento. Então, quando nós pensamos em multas, a Metadados é uma empresa que tem um RH realmente em sintonia, ela é uma solução bem próxima, completa, e nós somos uma empresa que estamos sempre em sintonia com você, sempre com assuntos que são relevantes. Nós temos soluções completas para um RH inovador e humano. Nós estamos no mercado há mais de 35 anos, no mercado de tecnologia para RH. Nós temos hoje mais de 260 colaboradores altamente qualificados. A nossa matriz está situada em Caxias do Sul, então eles se dividem entre Caxias, temos colaboradores também em São Paulo, Porto Alegre. E o nosso atendimento abrange o Brasil inteiro. Então, quando nós pensamos em metadados, nós temos presença nacional. Então, quando nós pensamos em produtos, a Metadados hoje tem o CIR, que é o Sistema Integrado de Recursos Humanos, que conta com toda uma expertise e maturidade. Temos o Vibe, Skill, Feedlover e Madu. Então, aqui também nós temos soluções para clínicas de SST. Então, sempre olhando com o olhar da tecnologia, sempre pensando no melhor que o cliente pode receber. Então, a gente sempre tem uma pergunta, ou desde a criação do e-social, quem está aqui acompanhando sabe, afinal, existe multa do e-social? A gente tem muito medo, né, das multas, das informações que são transmitidas fora do prazo. E a gente precisa ter um olhar atento, sim, porque nós temos pontos importantes. Porque o e-social ele foi criado pelo decreto 8.373 de 2014. Porém, um decreto, por definição, ele não pode criar uma multa. Então, o fato de não transmitir um evento do e-social não sinaliza multa. O que sinaliza uma multa é não cumprir com uma obrigação. O que significa isso? Se eu não eu estou cumprindo com uma obrigação trabalhista, previdenciária ou tributária. Como assim? Imaginem uma admissão repetida. Hoje, a admissão lá no evento 2200 ou 2190, eu faço, então, eu alimento a CTPS digital. Eu alimento a informação que diz respeito à RAIS. Quantas informações, né, eu alimento o CNIS? Então, quando eu deixo de enviar um evento, eu estou descumprindo com uma obrigação. Logo, aqui sim, quanto custa, então, essa multa ao descumprir essa obrigação? Então, nós temos aqui o Roger, a Renata, que estão no apoio. Vocês não estão visualizando, mas eles estão aqui nos bastidores, no estúdio da Metadados. Eles vão compartilhar com você uma live preciosa que nós tivemos com o professor Luiz Medeiros, onde ele explica exatamente todas essas multas que eu estou aqui colocando para vocês. Nós também preparamos um e-book, um material precioso, para que você tenha ciência do não cumprimento das obrigações quando você deixa de transmitir um evento.
Então, está sujeito sim à multa da obrigação que deixou de cumprir. Interessante isso. Você já tinha este olhar ou ainda tinha aquele olhar que a gente comentava sempre lá desde o início, né? Ai, quantas multas o E-Social tem? O E-Social não criou nenhuma multa. As multas existem quando eu não cumpro com uma determinada obrigação. E as perguntas também são, bom, e essas multas, elas são automáticas? A aplicação da multa é automática? Quando nós pensamos em multas trabalhistas, né, é o caminho até a multa chegar à sua empresa. Então, na fiscalização, caso seja verificado qualquer irregularidade, o auditor fiscal do trabalho expede um auto de infração trabalhista. Quem não conhece isso, né? A gente tem aquele livro preto ainda, que é solicitado pela fiscalização. Cada auto de infração, ele dá origem a um processo administrativo. No auto de infração, é determinado o prazo que o empregador tem para apresentar a defesa. A partir disso, o processo é analisado, normalmente pela Superintendência Regional do Trabalho. Se a análise do auto de infração e da defesa concluir pela procedência do caso, é aplicado a multa. Então, este é o caminho da multa. Social. Hoje, a gente transmite os eventos. Os auditores têm acesso ali ao portal do social, as informações que nós estamos transmitindo. Hoje, eles conseguem criar malhas, eles conseguem buscar ali informações que estão pendentes. E com isso, eles hoje mandam um e-mail para a empresa ou mandam uma comunicação, mas não tem um canal hoje eletrônico, como nós temos no ECAC, da Receita Federal do Brasil, que o MAED é automático. Então, a gente sempre tem que estar atento. Eu já fui aqui acionada muitas vezes pelo Ministério do Trabalho de Caxias do Sul, na orientação de algumas informações, e desta forma, muitas dessas informações chegaram por e-mail. Então, as consequências das irregularidades, elas geram um auto de infração trabalhista expedido pelo Ministério do Trabalho. Elas geram multas administrativas, também aplicadas pelo Ministério do Trabalho. E também a gente tem o caso do termo de ajustamento de conduta, que é o TAC, que é aplicado pelo Ministério Público do Trabalho quando nós temos uma denúncia. E também nós temos os processos na Justiça do Trabalho. Então, são os problemas, né? E daí você deve estar ali se questionando, mas Marta, que tipo de multa nós temos pensando no E-Social? Alguns exemplos. E quanto isso custa para a empresa, né? A gente colocou aqui o exemplo das moedas. Quanto custa para cada empregador transmitir uma informação fora do prazo? Vamos pensar aqui numa admissão. Quando eu não envio uma admissão do empregado, eu posso dizer aqui para você que você deixa de registrar o empregado, artigo 441 da CLT. E você deixa de fazer as anotações na CTPS. Então, aqui a gente tem esses dois requisitos aqui, e essa multa pode chegar até quase 10 mil reais, porque tem uma tabela que está sendo compartilhada ali com o e-book que vocês estão recebendo, então que a empresa está sujeita. Então, não enviar o 2200 sinaliza, então, isso. Eu não tenho o registro do empregado e eu não fiz a anotação na CTPS. Olha que interessante, né? E os valores das multas são diferentes com a mudança aqui, porque existe uma correção anual e ano passado a tabela foi corrigida e essa nova multa de 3 mil, ela começa a ter a correção somente no ano seguinte. Então, todos os anos, essa tabela é reajustada. Aí a gente pensa, mas Marta, então uma admissão eu só tenho 3.042,62 e 3 mil? Não, a multa não para por aí. A admissão, o evento 2200 também presta informações para a RAIS, que a gente teve essa obrigação substituída. Então, vamos pensar aqui. Eu não tenho mais a ficha de registro de empregado, se eu coloquei lá no S1000, que eu optei pelo registro eletrônico do empregado. No momento que eu mando 2200, eu já estou cumprindo, então, com essa obrigação.
eu estou também cumprindo com a obrigação de fazer a anotação lá na CTPS. O empregado já visualiza seu contrato de trabalho. Além disso, já tem uma informação que vai alimentar a base da RAIS, e cada empregado que eu deixo de cumprir e enviar este evento dentro do prazo, eu estou com uma multa, então, de R$ 431,69, mais R$ 431,69. Parece pouco, mas a conta só tende a crescer. Bom, nós tivemos o CAGED, que também essa obrigação foi substituída, e aqui a multa ela varia de R$ 4,53 a R$ 13,61, então depende quanto tempo está em atraso. E nós temos a obrigação previdenciária acessória, que ela foi instituída então pela IN 2110 de 2022, que eu tenho mais 3.100,06 por empregado. Aqui a conta chega a quase R$ 10.000 quando eu deixo de transmitir uma admissão no prazo. Você gerencia as admissões no seu sistema, o seu sistema avisa que existem eventos rejeitados, você cumpre com o envio da admissão um dia antes do ingresso deste empregado, dele iniciar as suas atividades laborais dentro da sua empresa? Você tem um indicador, você faz gestão deste evento? E isso não para por aí. Toda vez que nós alteramos o salário de um empregado, ou falei aqui em alteração salarial, mas poderia ser qualquer outra informação que precisa estar anotada lá na CTPS do empregado também. Então, quando eu tenho uma alteração salarial, eu tenho que mandar um evento S2206 para o E-Social. Porém, quando eu não faço isso no prazo, o prazo é até o dia 15 do mês seguinte que aconteceu a alteração de salário. Então, o nosso sistema aqui, a gente já manda essa alteração automaticamente ao efetuar a alteração dentro do sistema. Mas a gente acaba antecipando o envio desta informação, porque o prazo vai até o dia 15 do mês seguinte. Então, isso gera que tipo de multa? Eu tenho o registro do empregado desatualizado, eu tenho uma multa de R$ 608,52 por empregado, e eu tenho a CTPS desatualizada, que dá mais R$ 600 por empregado. Então, a conta só cresce, né? Não enviar um evento de alteração salarial do meu empregado também gera multa, e você gerencia isso dentro da sua empresa. E a gente não para por aí, né? Imagina que eu tenho um ASO, eu não falo de fazer, não cumprir, o funcionário começou a trabalhar e não tem ASO. Na verdade, este prazo, essa multa que eu estou colocando, é outra multa, porque se ele começa sem ASO, eu aplico as multas lá da NR 28, que são multas que estão lá determinadas. Essa multa aqui eu tenho ASO, eu comecei a trabalhar no dia X, e eu tenho um prazo para enviar este ASO, que é até o dia 15 do mês seguinte. Se eu não fiz isso, no momento que eu emiti um ASO, que ele já existe, então o prazo é até o dia 15 do mês seguinte, eu vou vou manter ali um registro de empregado desatualizado. Daí eu tenho mais uma multa de R$ 608,52. E também não cumpri com a obrigação previdenciária acessória, que é R$ 3.100,06. Vejam da importância disso do ASO, né? Novamente, não é o cumprimento com a realização dos exames, o ASO existe, ele já está em papel, o médico já fez e eu não transmiti. Aí eu pergunto para você gerencia os eventos S2220 versus os ASOs que são emitidos pelo médico do trabalho? Você está transmitindo eles dentro do prazo legal, que é até o dia 15 do mês seguinte? Você tem esse cuidado dentro da sua empresa? Então, tudo isso faz total diferença. Por isso que nós precisamos ter sistemas inteligentes, sistemas que façam este controle, nós precisamos fazer gestão. Eu vejo que o E-Social nos trouxe um momento muito rico, que até então não era tão visto desta forma. A empresa que faz gestão, a empresa que tem indicadores, a empresa que está ali controlando essas informações,
ela tem a segurança e ela está cuidando da gestão da saúde da empresa, tá? Um dado importante também, quando nós falamos em remuneração, que é o S1.200 do nosso empregado, que é a folha de pagamento. Quais seriam as multas? Então, a RAIS gera uma multa pelo não cumprimento desta obrigação de 431,69, mais 101,42. Essa do fundo de garantia ainda depende de regulamentação, tá? Que seria de 101,42 até 304,26. Agora, provavelmente vai acontecer essa regulamentação, por quê? Vocês viram que nós já temos um cronograma, que em janeiro de 2024 nós vamos ter o FGTS digital, e daí eu vejo que nós entramos num cenário interessante, com a obrigação do fundo de garantia sendo cumprida também pelo E-Social, e também com a substituição da DIRF. E também, quando nós pensamos em remuneração, nós não estamos ali cumprindo com a obrigação previdenciária acessória. E nós temos mais 3.100 como 0,6. Então, transmitir um evento de remuneração após o prazo também é um problema. Então, precisamos ter um cuidado com tudo isso. E da rescisão de contrato de trabalho. Então, quando a gente não envia o evento S2299, o que nós temos aqui? Sempre com aquele olhar, bom, se eu não tenho a rescisão, o registro do meu empregado está desatualizado. Aí eu tenho uma multa de 608,52. Se eu não mandei o 2299, a CTPS digital está desatualizada. Tem mais R$600. E a minha RAIS também não tem as informações que precisam ter lá para o pagamento do abono do PIS, dos rendimentos e tudo mais. Então, aqui eu tenho 431,69 mais 143,90 por empregado. Você já tinha pensado nisso? Você já tinha avaliado isso dentro da sua empresa? Porque todo esse material que nós estamos entregando para vocês é exatamente para deixar claro o que é multa e o que eu posso ter de problema com multa quando nós pensamos no E-Social. Todo esse trabalho foi desenvolvido pensando no E-Social. E pensem aqui, lá da rescisão ainda, nós temos um problema de um CAGED que não foi entregue, que pode gerar uma multa de 4,53 a 13,61. Nós deixamos de comunicar uma rescisão, artigo 477, então mais 172,68. E a obrigação previdenciária acessória não foi cumprida. Nós temos mais R$3.100,06. E a conta só cresce, né? Então, como a tecnologia pode ajudar você no dia a dia? Você tem um olhar, você cuida hoje do compliance dentro da sua empresa? O E-Social, na verdade, ele é um sistema que requer de um sistema inteligente, uma consistência na transmissão das informações, com validações automáticas. Então, aqui a gente valida vários campos, aquelas regras de validações que tem lá no layout do E-Social, a gente acaba colocando dentro do sistema para evitar, então, a transmissão de uma informação incorreta. Porém, algumas informações dependem de vocês, por isso que o acompanhamento do status é responsabilidade do cliente. Lá você consegue identificar o que foi aceito e o que foi rejeitado, e o que foi excluído, e o que está aguardando ali um prazo para envio, como, por exemplo, um recibo de férias com data futura. Isso, sim, é interessante, a gente tem relatórios também, que você consegue gerar os relatórios, então, dos eventos de tabela, eventos não periódicos e eventos periódicos que já foram transmitidos para o E-Social. E a praticidade que você tem para identificar necessidades de ajustes com os eventos rejeitados. Porque lá no painel, onde eu tenho os eventos rejeitados, eu consigo ter ali todos os rejeitados e o motivo pelo qual ele foi rejeitado. Eu também consigo fazer a exclusão de um evento que eu gerei indevidamente. Então, o gerenciador de eventos, ele é 100% integrado com a folha de pagamento. Ele é muito fácil de usar, a gente
consegue visualizar o evento no formato tela e a gente consegue visualizar o evento em XML também, que é uma linguagem que é mais de desenvolvimento e transmissão, mas a gente tem as duas possibilidades. E nós também conseguimos parametrizar para você o envio de um e-mail com os eventos rejeitados, para que você possa, então, fazer o gerenciamento diário. Então, como eu coloquei para vocês, é um envio automático de eventos conforme movimentações de cadastro, com inteligência integrada, para administrar prazos de envio. Como eu coloquei para vocês, por exemplo, quando eu cadastro um funcionário no sistema, uma admissão, se eu estou cadastrando dentro do prazo legal, o sistema, ao salvar essa admissão, já está enviando automaticamente este evento para o e-social. Então, eu não preciso ir até o gerenciador e clicar no botão para transmitir este evento. Cadastrei no sistema, salvei, tanto o 2190 quanto o 2200 ou 2300, ele é gerado automaticamente e já é transmitido para o e-social. O que o usuário precisa ter cuidado? Ele precisa acessar o gerenciador ali de eventos e verificar se o status está como rejeitado, porque a inscrição pode ser rejeitado por N motivos. Por um cadastro equivocado, se eu coloquei lá no cadastro deste empregado um nome que não está de acordo com o cadastro do CPF, se a data de nascimento também não está ok. Então, o usuário precisa administrar, para cumprir com os prazos legais, os eventos que foram rejeitados, porque ao cadastrar no sistema, automaticamente o sistema já vai transmitindo, vai gerando o evento e vai transmitindo. Isso é maravilhoso, porque eu não tenho problema de esquecer. Quando eu acessei o cadastro do contrato e alterei o salário, o sistema automaticamente gera o evento S2206. Com isso, eu só preciso gerenciar o meu evento para ver se o evento 2206 foi aceito. Então, lá no quadro de inconsistências com comparativos de eventos, é algo que a gente tem, que é interessante, relatórios que realizam a leitura de retornos das bases de cálculos que foram enviadas ao e-social. O que seria isso? Isso aqui é o ouro, né? Imagina que eu tenho o retorno dos eventos, o S5001, o S5002 e o S5003. Bom, o que são esses eventos? Quando eu transmito um evento para o e-social, por exemplo, uma remuneração, ele me traz o retorno, então, no S5001, detalhado por empregado, CPF e empregador, das bases da Previdência Social. No S5002, do Imposto de Renda. No S5003, do Fundo de Garantia. E hoje não dá para transmitir essas informações para o e-social sem fazer a conciliação com a folha. Então, a gente tem relatórios, sim, que eu tenho a coluna do que está na ficha financeira do meu empregado versus o que o e-social gerou de base de cálculo com base no que eu transmiti para o e-social e do que eu preenchi como classificação lá no evento S1010. Então, lá eu mando sempre a classificação para a Previdência, a classificação para o Imposto de Renda e a classificação para o Fundo de Garantia. E para ajudar ainda mais vocês, nós temos o auditor de rubricas do e-social, que também audita a classificação, por exemplo, de um salário. Mandei a rubrica de salário e coloquei que ela não tem contribuição previdenciária. O sistema já aponta como uma divergência. Então, eu poderia ter uma classificação diferente quando eu tenho um processo. E como eu coloquei para vocês, nós temos o envio de erros por e-mail. Então, todos os eventos que estão rejeitados, eu posso configurar no sistema e todos os dias, quando você acessa o seu e-mail, você já tem lá um e-mail com os eventos rejeitados. Então, é você que parametriza a periodicidade que você quer receber este e-mail. Então, para isso que a Metadados conta aqui com os Analytics, onde a gente tem. Vamos começar a fazer gestão de dados, né? Vamos começar a analisar
Bom, como é que está o fechamento dos eventos periódicos? Eu tenho 2 empresas, eu tenho o mês de maio, junho e julho. Bom, maio tem o fechamento no prazo, junho está no prazo e julho está ainda em aberto. Bom, nós estamos agora no mês de julho. Olhando para esta tabela, eu posso considerar que julho está em aberto, mas eu tenho ainda até o dia 15 de agosto para transmitir o evento S1299. Então, quando a gente pensa aqui, eu consigo fazer a gestão dos eventos para saber e entender se eu estou no prazo ou não estou no prazo. Daí vocês poderiam me perguntar, Marta, mas se eu não mando um 12,99 no prazo, eu tenho multa? Não é o 12,99 que gera multa. Se eu não mando o 12,99 no prazo, ou se eu não mando ali no prazo, eu não tenho uma DCTF Web no prazo. Concordam comigo? Por quê? O prazo do 12,99 é o dia 15. O prazo da DCTF Web é no dia 15. E daí, na hora que eu vou transmitir a informação fora do prazo, eu tenho uma ED. E aqui eu consigo olhar a distribuição dos eventos que estão rejeitados, que estão em aberto, por exemplo, as admissões, os afastamentos temporários, as alterações de contrato de trabalho. Vamos olhar aqui então para este quadro, que é o nosso painel de indicadores, quando a gente pensa em alterações cadastrais e contratuais. Que eu estou falando do evento 2205 e 2206. Eu não posso esquecer do 2306, que são dos contratos sem vínculo empregatício. Então, quando a gente olha para isso, a gente pensa, bom, se eu tenho esta informação fora do prazo, vamos olhar para o 2206. Se ele está em atraso, eu já não estou cumprindo, então, com o registro de empregados. Vocês lembram da multa? Que eu acho que é 608 com alguns centavos. E mais a anotação da ficha de registro. Logo, eu tenho R$ 1.200 de multa por cada evento que eu tenho em atraso. E por isso que nós precisamos fazer gestão. E eu não paro por aqui. E os afastamentos? O S2230, o S2299. Então, eu acho que é o grande momento, até vou olhar aqui se tem alguma mensagem aqui sobre live, se já estamos recebendo, ainda não temos. Então, vamos pensar aqui, o 2230 de você está no prazo? O desligamento está no prazo? Eu vou fazer pergunta. Hoje, aqueles afastamentos de acidente do trabalho, eu estou aqui olhando uma pergunta que chegou. Marta, se eu tenho um dia de CAT, eu preciso mandar um 2230 para o E-Social? Preciso. E no sistema da metadados, como funciona? Bom, quando eu cadastro a CAT, o sistema gera o S2210. Ao cadastrar a CAT, eu consigo também automatizar isso, deixar inteligente, e o sistema já gera o evento S2230. Aí eu já transmito essa informação para o E-Social, por quê? Um dia de acidente precisa dessa informação lá no portal do E-Social. Então, você também tem que estar atento, precisa fazer gestão. E os desligamentos também, se eu tenho R$ 22,99 em atraso, vocês viram quanto custa um desligamento em atraso. Então, aproveitem. Se vocês têm aqui interesse, se vocês querem conhecer um pouco mais sobre o painel de indicadores, se vocês querem conversar com nossos especialistas, a gente pode fazer uma demonstração. Eu diria para vocês que, assim, que fazer gestão neste momento é o que mais interessa dentro das empresas. Ali a gente consegue gerenciar e economizar. Então, coloca ali, eu quero, pode colocar ali o seu e-mail, o seu número de celular, que a nossa equipe vai fazer contato. Então, vamos pensar aqui em multas. Você já foi notificado pelo Ministério do Trabalho, voltando para cá? Situação que você mandou o 2200 e aquele empregado era menor aprendiz e eu mandei com a categoria errada? Ou lá na informação do estabelecimento eu tenho que cumprir cota de menor aprendiz ou PCD,
E lá no empregado, ao subir o 2200, ele não subiu com essa informação? Então, são algumas das perguntas. Aqui, deixa eu ver. Temos aqui. Deixar de enviar a admissão de um estagiário social gera multa? Gera multa, sim. Gera multa, sim, porque você deixa de cumprir com a obrigação, então, da RAIS, e você deixa de cumprir com a obrigação acessória lá da Receita Federal do Brasil. Neste material que a Renata e o Roger estão compartilhando ali com vocês, tem uma tabela preciosa, e vocês têm isso no detalhe. Mais perguntas aqui. Se eu percebi que deixei de enviar alguma informação antiga ao e-social, o que faço agora? Sigo em frente ou envio agora, mesmo em atraso? Quais são as implicações? Bom, se você deixou de transmitir, o correto é transmiti-la agora, mesmo em atraso. Por quê? Essas informações precisam alimentar a CTPS, o CNIS do empregado, a atualização, ali o cumprimento com o registro do empregado. Então, neste momento, a multa não chega automática. Ela ainda não chega automática. Você pode fazer uma defesa, mas você não pode deixar de cumprir com uma obrigação. Do ponto de vista de aplicação das multas, qual a diferença entre retificar e excluir eventos do e-social? Que pergunta interessante. Quando a gente um evento, a gente não perde o prazo. Quando a gente exclui um evento, aquele evento deixa de ter efeito jurídico. E daí, entende-se que a empresa perde o prazo. Então, tem que ter cuidado, tá? Hoje, no sistema, o S1200, ele tem uma nova ferramenta, uma nova funcionalidade também, que a gente sempre exclui o 1210, porque o 1210 pode ser excluído, então a gente tem que cuidar qual eu posso e qual eu não posso. E o 1200 passa a ser retificado e não mais excluído, para que você não perca este prazo. Não sabia que tinha que enviar o evento do ASO. Como é feito? Só enviar junto com a admissão? O ASO é um evento do SST, ele gera um evento separado, que é o S2210. O ASO, ele pode ser enviado pela clínica ou pela empresa. Se você não tem um módulo que gera o evento do ASO, que nem no Metadados, você não gera o ASO pela folha de pagamento, você vai gerar o ASO pelos módulos de saúde e segurança no trabalho. Você tem a possibilidade de importar o ASO, se a clínica manda para você transmitir, se adquirir dentro da Metadados o eSocial Plus, quando você não tem os módulos, ou você pode cadastrar o ASO direto lá no portal do eSocial. Então, você vai lá, troca o perfil, busca os eventos de SST e cadastra o evento S2220, mas ele precisa ser enviado. Se eu só cadastrar o estagiário no site do eSocial e não mandei pelo sistema, isso dá algum problema? Não tem problema, tá? O importante é que ele conste lá no cadastro do portal do eSocial. Então, se ele tem lá um trabalhador sem vínculo de emprego, gerou um 2300 e você está fazendo a informação e o cadastro não foi gerado pelo sistema da Metadados ou por qualquer outro sistema da folha de pagamento, não tem problema, desde que ele conste lá no cadastro. Então, é importante a gente ter este olhar, a gente olhar para tudo isso. Então, uma dica que eu deixo para vocês, quando a pergunta veio do ASO, é que quando a gente pensa em SST, o RH às vezes não está administrando e não está olhando para essa informação. E muitas dessas informações, elas não estão no mesmo ambiente. Eu tenho uma clínica, eu posso fazer um envio dos eventos de forma híbrida. De que forma? A empresa manda uma parte e a clínica manda uma outra parte. Então, eu posso ter a clínica mandando o 2240 e mandando o 2220, que são os eventos do SST. Mas a clínica diz, ó, não vou mandar o 2210, que é a CAT. Daí a empresa pode enviar a CAT. Quem tem o sistema da Metadados consegue gerar a CAT pelo sistema da Folha, sem ter que ter um módulo adicional. Se tem todos os módulos, gera também pelos módulos de saúde e segurança no trabalho. E também, quem não tem, pode acessar o portal do eSocial, lá trocando perfil, buscando os eventos de SST e cadastrando os eventos da CAT
lá dentro do portal. Lá eu posso cadastrar o 2220, o 2210 e o 2240. Então, quando a gente pensa na substituição da obrigação também de CPIP, GPIP de processo trabalhista, que está vindo por aí, né? Lá no portal do E-Social também vocês têm um perfil separado que vocês conseguem cadastrar essa informação por lá. Mas a Metadados tem toda a informação do processo trabalhista dentro do módulo da folha. Então, quem tem a nossa folha consegue também fazer o envio dos eventos S2500, S2501 pelo sistema da Metadados dentro da folha de pagamento. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Então, este momento de estar aqui com vocês hoje de tarde era para que pudéssemos ter um olhar sobre isso. E, novamente, eu coloquei, se você se interessou, quer conhecer o nosso painel de indicadores, eu penso assim, que fazer gestão, novamente, é tudo dentro de uma empresa, olhar como estão os eventos para saber se eu tenho algum passivo ali de multas. Você sabe que existe uma diferença de multas que geram valores para pagar por empregados e multas administrativas. Por exemplo, quando eu tenho uma intrajornada indenizatória, eu tenho uma multa que eu pago para o empregado como uma indenização na folha de pagamento, que é intrajornada indenizatória na razão de 50%, mas eu também tenho uma multa administrativa, com exceção quando a escala é 12 por 36. Por isso que, novamente, convido você a ver a nossa live sobre gestão do ponto, que nós temos duas, né? Gestão de multas, porque todo esse cuidado é que nos leva a cuidar da saúde e da gestão da nossa empresa. Então, se não tiver mais nenhuma pergunta, nós vamos finalizar. Não tem mais perguntas. E eu deixo um recado para você, então. Faça gestão, tenha indicadores, e eu penso assim que nós contamos com inteligência artificial, com a tecnologia, com a evolução. E a gente sai daquele módulo técnico para um módulo de gestão, para um módulo de consultoria. E a gente não fica sem emprego, o nosso emprego se transforma, a gente passa a ser um profissional mais estratégico dentro das organizações. E a gente começa a ajudar a empresa a economizar. Por que eu falo isso para vocês? Porque muitas vezes nós temos a impressão que cliquei no botão, transmitiu o evento, eu cumpri com minha obrigação. Na verdade, eu transmiti um evento, ele continha informações que estavam de acordo com o layout. Isso não quer dizer que eu cumpri com a minha obrigação. Porque se eu tenho um dado incorreto, se ele foi fora do prazo, mesmo aceito com sucesso, eu posso vir a ter uma multa administrativa. Por isso que não basta transmitir dados, não basta ter um aceito com sucesso. Tem mais uma pergunta. Como faço para habilitar o envio de erro dos eventos por e-mail? Tem algum artigo lá na nossa base de conhecimento? Tem um artigo também. Se você não localizou o artigo, você pode abrir um chamado no suporte e o pessoal do suporte te orienta, tá? Mas nós temos sim um artigo na base de conhecimento. Tem mais uma pergunta. Quando faço uma transferência entre empresas do mesmo proprietário, tem data para envio do E-Social? Posso fazer dia 10 com data de 1/7? Quando é transferência, eu estou falando de duas empresas que são do mesmo grupo econômico, ou por cisão, incorporação, é diferente de uma admissão normal. Então, eu posso transmitir essa informação até o dia 15 do mês seguinte, tá? Então, tem um prazo maior. Eu não preciso transmitir um dia antes, como eu faço com uma admissão normal. Mesmo que o sistema gere um 2200 para onde ele vai, e um 2299 para onde ele sai, ele vai levar com os motivos, então, que é de transferência, se não me falha a memória, 11, 12 ou 13, em qualquer uma das situações que eu citei aqui para você, e daí o prazo passa a ser o dia 15 do mês seguinte. Por isso, meus queridos e queridas, como é importante conhecer os prazos legais, como é importante olhar para o manual do E-Social e como é importante fazer gestão. No nosso painel de indicadores, a gente faz a gestão exatamente olhando isso. Se eu tenho 2200 por transferência, então isso só vai gerar uma multa ali no painel para vocês.
se for transmitido após o dia 15 do mês seguinte. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Aproveitem, então, ó, tem mais pergunta. Como funcionam os prazos para o envio dos ASOs periódicos? Os ASOs é até o dia 15 do mês seguinte. Então, eu fiz o ASO agora no mês de julho, eu tenho até o dia 15 de agosto para transmitir. Então, não tem todo dia que fazer esta transmissão de eventos, é até o dia 15 do mês seguinte. Então, se você tem interesse, se você quer um contato, coloque aqui eu quero, coloque o seu celular e coloque aqui o seu e-mail. Agradeço imensamente a participação de cada um de vocês. A Metadados existe exatamente porque vocês existem, porque vocês estão aqui conosco e porque vocês também sempre prestigiam os nossos eventos. Acompanhe a Metadados pelo Facebook, pelo Instagram, pelo LinkedIn. Nós temos um canal no YouTube e nós temos Telegram. Nós temos uma unidade aqui em Caxias do Sul e outra em São Paulo. Este é o nosso e-mail, se ficou alguma dúvida. E, novamente, tem o nosso site ali, que é metadados.com.br. Agradecemos a cada um de vocês, você que não assistiu a webinar aqui em tempo real. Nosso muito obrigada também. E conto com vocês na próxima, tá? Um beijo e até lá!